primeira propaganda ilustrada com a fotografia foi vinculada em A Tarde no ano de 1913 e era a do filme Um Salto da Morte. Nascida com a própria imprensa no século XIX, a publicidade acompanhou e, ao mesmo tempo, ajudou a moldar os costumes da sociedade. No Recatar de Memória da Semana, o jornalista, escritor e publicitário Nelson Cadena nos ajuda a contar a história da evolução dos antigos reclames. A publicidade veio com a imprensa. No Rio de Janeiro, com a Gazeta do Rio de Janeiro, já se veiculavam anúncios desde 1808. E aqui na Bahia, desde 1811, no jornal Idade de Ouro do Brasil, que durante mais ou menos 10 anos foi o único jornal que circulava em Salvador. Esses primeiros anúncios eram dos ingleses, né? Eles tinham assim um forte comércio marítimo e de outros negócios correlatos. Tanto que o primeiro anúncio veiculado no Idade de Ouro do Brasil era vendendo o casco de um navio inglês. A diferenciação veio por parte da tecnologia, então não se tinha tecnologia nenhuma naquela época. Praticamente não existia imagem, a não ser a xilografia, que era feita em casca de caiaceira e se imprimia com vinhetas que já estavam prontas. Com o tempo, na medida que surgiam as tecnologias, a que revoluciona um pouco mais é a litografia. Você fazia um desenho, esse desenho era impresso, tinha uma qualidade muito boa. E depois a fotografia, que é a grande revolução, inicialmente em preto e branco e depois em colorida. Anúncios inusitados, antigamente tinha muitos, porque existia uma caracterização exagerada. Teve uma época no Brasil e na Bahia em que os anúncios eram feitos por ilustradores que eram caricaturistas, que eram chargistas. Então eles faziam tipo uma charge. Tinha um anúncio aqui da Bahia, da alfaiataria Londres. O cara aparecia com a cabeça de um cara na bandeja e fazia alguma brincadeira com isso, que tinha que ir na alfaiataria Londres para ficar bem vestido, bem bonito. Anúncio assim um pouco ridículo, mas que de alguma forma funcionava. Os primeiros anúncios da Tarde começam em 1912, no próprio ano de fundação da Tarde. Uma empresa que anunciava muito, inclusive no número inaugural, era a Conde Turismo, que ainda existe, essa empresa mais antiga da Bahia. O primeiro anúncio com fotografia só é publicado em 1903, que era um anúncio de cinema. Por quê? Porque o cinema precisava divulgar o filme, precisava ter uma referência visual, porque a fotografia era um processo difícil naquela época para gravar no clichê. O clichê era a matriz que não se fazia impressão de jornal. E mesmo gravando no clichê, a qualidade ficava a desejar, evitava a fotografia. A publicidade baiana só ganha uma identidade própria a partir da década de 1970. Antes disso era uma publicidade influenciada. Na origem, no século XIX, tinha a influência do Rio de Janeiro e de outras praças, e que era publicidade um pouco calcada também na publicidade que era feita em toda a América Latina, em Portugal. Depois passamos a ter uma influência francesa marcante, já quando tinha litografia. A influência francesa ela se estende até depois da Primeira Guerra Mundial, que é quando vem a influência americana. Aí os americanos dominam totalmente a publicidade e nós fazíamos uma publicidade americanizada, inclusive com símbolos e modelos americanos que não tinha nada a ver com a propaganda baiana. A partir da década de 70 é que se cria essa publicidade regional e a Bahia foi pioneira no Brasil.